Mas sabe o que Deus está nos ensinando? A não ceder à pressão do momento. Irmão, eu quero declarar uma coisa aqui. Antes de Deus mudar a história, Deus vai te ensinar a não ceder à pressão. Porque o teu problema não é Deus mudar a história. Que se Deus mudar a história, é muito fácil cantar. Mas Deus está dizendo, eu ainda não vou mudar a história, para ensinar você, no momento que a guerra chegar, a não mudar o seu humor, a mudar a sua forma de me adorar, a não baixar a sua adoração. Porque você não foi chamado para ceder à pressão. Você foi chamado para aumentar o nível da sua adoração. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e vieram, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos fale mais alto, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te. Versículo de número 52. E Jesus lhe ordenou: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, está aqui, Senhor, a tua palavra, está aqui, Senhor, a tua mensagem nesta noite. De mim mesmo não tenho nada, mas me escondo atrás da tua cruz e declaro a minha, Senhor, falibilidade humana em reconhecer que não sou nada, mas em reconhecer que tu és tudo. Tua palavra diz que tu és o tesouro, a excelência do tesouro nos vasos de barro. Por isso, utiliza-se da minha vida hoje aqui neste lugar para falar com a tua igreja, o teu povo. A tua palavra não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Fala conosco em nome de Jesus, e toda a igreja diz: você pode assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que fala muito aos nossos corações, um texto que expressa uma verdade da palavra, um texto que já ouvimos, já falamos, já recebemos mensagens de Deus através dele. E o que eu gostaria de destacar aqui nessa noite são algumas coisas em que o Espírito Santo falou ao meu coração e eu gostaria de transmitir à igreja do Senhor aqui nesta noite. A primeira verdade é que Jesus está em Jericó. Jesus está entrando em Jericó. Jericó é uma cidade comercial importante naquele tempo, onde o comércio era uma fonte de renda para as cidades vizinhas, para os lugares vizinhos. Jericó é uma cidade histórica, conhecida no meio do povo. E quem vivia ali dentro, vivia à base do comércio, vivia à base de tecidos, vivia à base de óleos que eram vendidos naquele lugar. O comércio daquele lugar era muito forte, era como se fosse São Paulo do Brasil, né? Eu quero comprar alguma coisa, vou a Jericó. Então Jericó, havia um fluxo muito grande de pessoas. Em Jericó havia um fluxo muito grande de pessoas. Em Jericó havia muita gente. E a Bíblia vai dizer que Jesus está entrando e saindo em Jericó. Dentro de Jericó, associado a Jericó,
Existe um homem que está ora dentro, ora fora, mas que vive ali na região de Jericó. A Bíblia não vai dizer o seu nome, mas vai dizer a sua origem. Quando a Bíblia diz Bartimeu, ou você já ouviu cego Bartimeu, Bartimeu não é o nome do cego. Bar é apenas a indicação que ele é filho de Timeu. Por isso a Bíblia não revela o seu nome, mas revela a sua origem, de quem ele é. E a Bíblia vai dizer que este Bartimeu, ele estava ali. E vem uma multidão, imagina comigo, chegando uma multidão, chegando o povo. E aquela multidão chega para acompanhar Jesus, onde Jesus passava, a multidão estava. Era muito barulho, era muito som, era muita gente, eram muitas vozes. A Bíblia vai dizer que Jesus vai entrando em Jericó. Esse texto também está nos evangelhos sinóticos, como Mateus e Lucas. E é interessante que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está entrando em Jericó, alguém está ali à beira do caminho. Timeu está ali à beira do caminho, Bartimeu está ali à beira do caminho. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está passando, ele começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de tem misericórdia de mim. O que é a palavra misericórdia? Misericórdia é diferente de graça, porque graça é um favor imerecido. Salmo 63 diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida, e os nossos lábios louvam a Ele por conta da sua graça. Graça é um favor de Deus imerecido. Nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou. Só que misericórdia é diferente de graça, porque misericórdia é quando eu mereço ser castigado por algo que eu fiz, quando eu mereço ser recompensado pelos erros que cometi, porque nós sabemos que existe na nossa vida a lei da semeadura, e nós vivemos essa lei aqui na terra. Então nós merecemos alguma coisa quando nós passamos por alguma coisa. Talvez seja porque nós estamos pagando um preço daquilo que fizemos, talvez estamos pagando um preço daquilo que falamos, escolhas erradas que tomamos, e isso se aplica na nossa vida. Só que enquanto Bartimeu está vendo Jesus passar, ele está dizendo o seguinte: não olhe para os meus pecados, não olhe para as minhas falhas, não olhe para aquilo que eu tenho de ruim, Senhor, tem misericórdia de mim. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando eu mereço um castigo, e esse castigo ou essa pena pode ser aplicada. A Bíblia diz que Deus usa a sua misericórdia para conosco. Nós merecíamos um castigo, nós estávamos distantes de Deus, nós fomos desligados completamente. Quando Adão peca, o véu do templo está ali na antiga aliança para simbolizar que nós estávamos afastados, separados de Deus. E todos nós pecamos. Pastor, se eu estivesse no lugar de Adão eu faria diferente. Não, faria pior. Adão pecou, né? E quando Adão pecou, que desligou essa conta, nós vivemos um tempo onde a lei era aplicada, mas veio Jesus e cumpriu a graça. Graça, lembra do que é graça? Favor imerecido. Um tempo onde Deus executa graça, e um tempo onde Deus executa misericórdia sobre as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que Jesus veio. Nós merecíamos outra coisa, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Mas a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo em uma das suas cartas, ele diz: olha, o escrito da dívida que era contra nós, ele foi rasgado. Quando? Naquela cruz do Calvário, quando ele veio e se entregou, esse escrito da dívida que estava sobre nós foi quebrado. Por quê? Alguém precisava pagar o preço no lugar da pessoa que errou. Antigamente, na época da lei, quando os profetas iam sacrificar ao Senhor, levava-se um animal, e aquele animal era sem defeito, aquele animal era muito bem tratado, aquele animal havia gordura sobre ele, era um animal perfeito. Por quê? Porque enquanto o ser humano tinha defeito, falhas, o animal representava a perfeição que estava sendo sacrificada no lugar da pessoa. Só que quando Jesus vem, quando Jesus desce a essa terra e é assunto aos céus, quem é perfeito como Jesus? Quem é santo como Jesus? Quem é lindo como Jesus? Quem é poderoso como Jesus? Ninguém. Aí a Bíblia diz que quando João Batista o vê, ele diz assim: eis aí o cordeiro, o animal
O animal, ele está representando um animal. Não é que Cristo é um animal, ele está falando do animal. Eis aí o cordeiro. Que cordeiro? Que era usado no sacrifício para que a misericórdia fosse aplicada. Aí Jesus, na nova aliança, João Batista olha e diz assim: eis aí o cordeiro. Eis aí quem vai usar de misericórdia, porque não era para nós, nós não merecíamos ser livres do castigo, nós não merecíamos ser livres da condenação eterna, mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está dizendo é: a misericórdia de Deus vai nos alcançar. Nós não merecíamos, mas no lugar do castigo, Ele nos dará salvação. No lugar do castigo, Ele nos dará bênçãos. No lugar do castigo, Ele nos abençoará em todas as áreas da nossa vida. Irmão, aquilo que eu e você temos vivido não é por merecimento, é por misericórdia. Porque nós não merecíamos nada que Deus tem feito na nossa vida, mas no lugar do castigo, Ele tem implementado bênçãos sobre a nossa vida. Pastor, estou vivendo um momento difícil. Meu filho, minha filha, você só está aqui porque a bênção do Senhor está sobre você. Quem celebra o Deus que no lugar do castigo tem lhe abençoado, levante uma das suas mãos e adore a Ele. Quando Bartimeu olha para Jesus, ele disse: eu vou falar da lista dos meus pecados, é muito grande. Se o Senhor for me curar, porque eu mereço, hoje não tem cura. Mas Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não mereço. Irmão, quão profundo é reconhecer quem você é. Porque há pessoas que estão vivendo uma vida, e eu não estou falando nunca de perfeição, mas que embora no erro não há reconhecimento. E o primeiro passo para o arrependimento e a misericórdia de Deus atuar na nossa vida é o reconhecimento. Se você não reconhece, não tem arrependimento, não tem mudança, fica tudo do mesmo jeito. Mas quando nós reconhecemos: Senhor, é pela misericórdia. Senhor, eu falho tanto. Senhor, eu não te adoro como deveria. Eu sou ruim na adoração. Eu sou ruim na meditação da tua palavra. Senhor, eu sou ruim em ser um crente de entrega. Eu tenho entregado 50% quando eu podia entregar 100%. O Senhor me chama pela madrugada, eu viro para um lado, viro para o outro, mas não deixo para orar. Senhor, eu não tenho capacidade de estar onde eu estou. Eu estou trabalhando, o Senhor me deu meu trabalho, e de vez em quando surgem as lutas, as dificuldades, mas tudo que eu tenho é o Senhor que tem provido na minha vida. O que é isso? Reconhecimento que não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. Senhor, eu não sou um crente como deveria ser. Eu não sou um crente como o Senhor deseja que eu seja. Eu não sou, Senhor, eu não sou. Eu não vim nessa noite falar de aparência. Eu não vim falar nessa noite de algo, de me vestir de uma roupa que eu não sou. Eu não sou o melhor santo dessa igreja. Eu não sou o melhor crente dessa igreja. Mas tem uma coisa que eu sou, Senhor: eu sou reconhecedor que se for por causa de mim, a bênção não vem não. Mas se tu usar a tua misericórdia, se o Senhor descer com misericórdia na minha vida, porque às vezes a bênção não chega por causa de mim mesmo, porque eu sou teimoso. Às vezes a bênção não chega porque eu só ando num ciclo rodando. Não é um ciclo que flui, é um ciclo rodando. Eu caio nos mesmos erros, nas mesmas falhas, no mesmo pecado. Mas se o Senhor usar a sua misericórdia, se o Senhor me der da tua misericórdia, isso significa: eu não mereço, eu merecia castigo. Mas o Salmo 103, quando o salmista escreve, ele diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, o chão abria e nem aqui a gente estava. Porque hoje gente difícil é eu e tu. Hoje gente problemática é eu e tu. Eu não sei como é que a gente se aguenta. Só quem gosta de crente é Deus, irmão. Pastor, queria ouvir outra mensagem. A mensagem é essa.
Deus tira a gente de um ambiente ruim, põe a gente num ambiente perfeito, e a gente ainda é capaz de reclamar. Esses somos nós. Mas quando o cego vê Jesus passando, ele diz: Senhor, eu não vou ficar aqui dizendo: Senhor, olha para mim porque eu sou coitadinho. Senhor, olha para mim por causa da minha lutinha. Senhor, usa da tua misericórdia. Senhor, salva pela misericórdia. Senhor, age na minha vida pela misericórdia. Não é porque eu mereço não, Senhor, é pela misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia, 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 misericórdia. Não aplica o castigo não. Traz a bênção, traz a bênção, traz a bênção, traz a bênção, traz a bênção sobre a minha vida. Aleluia. 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 Enquanto ele está calado, ok. Na hora que ele começa a clamar, a Bíblia vai dizer: e o repreendiam. Para que o repreendiam? Para que se eu não ouvi não. Para que se calasse. Enquanto a voz dele estava sendo erguida, um só clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão, ou seja, mais de uma pessoa, gritava um, gritava outro, gritava outro, gritava outro, gritava outro, e dizia: se cale, pare de clamar, baixe o volume da sua voz. Porque enquanto nós estamos em volume de voz elevada para oração, consagração, vida com Deus, adoração, exaltação, sempre vai ter alguma coisa na nossa caminhada para nós baixarmos o volume. Quando Paulo, em Atos 28, chega na ilha de Malta, a Bíblia vai dizer que Paulo leva gravetos para a fogueira. Mas quando Paulo vai colocar graveto na fogueira para fazer com que o fogo aumente, sai uma víbora de dentro. Por quê? Porque o inimigo é especialista em apagar fogo na vida de gente. O inimigo é especialista em querer baixar o volume da tua adoração, o volume da tua entrega, o volume da tua voz, o volume da tua entrega a Deus. É por isso que a proposta vem: cale-se. Então muito cuidado quando você estiver buscando um avivamento. Muito cuidado quando você estiver buscando a presença de Deus. Porque no passo que você busca, tem alguém querendo diminuir o som. Tem alguém querendo diminuir a tua adoração. Tem alguém querendo fazer com que o seu louvor acabe. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ele gritava ainda mais. Ele gritava ainda mais. Porque teve uma coisa que esse homem aprendeu. O que, pastor? A não se render à pressão do momento. Sabia, irmão, que tem gente fervoroso, crente, buscando, adorando, tá. Aí vem a pressão do momento. Quando chega a pressão do momento, aguento não. Quando chega a pressão do momento, não, já não canta mais. A oração já fica diferente. O louvor já fica xoxo. A cara já fica amassada. E você encontra esse crente oscilando toda hora. Quando você olha e diz: ih, hoje não está bem não. E amanhã? Amanhã pode ser que melhore. É quando no outro dia o sorriso está aqui. É porque o dinheiro entrou na conta. Mas quando é na terça-feira, alguma coisa dá errada. Aí a cara já está feia de novo. Aí na quarta-feira, deu certo. Aí a cara já fica bonita de novo.
Aí na quinta-feira, se um irmão falar com ele que deu tudo errado, ele chuta quem estiver na frente, até o cachorro, até o gato, coitado. Porque essa pessoa vive conforme a pressão do momento. Se está bom eu estou bem, se está ruim eu estou ruim. Oh, meu filho, chamada não tem a ver com estado emocional. Se a gente fosse subir aqui para pregar só quando a gente estivesse bem, era bom demais. Hein, pastor Gilvan? Se a gente fosse subir aqui para dizer que Jesus cura só quando a gente estivesse curado, era bom demais. Se a gente fosse dizer o que ele faz, quem ele é, dependendo do que ele faz, era bom demais. Mas sabe o que Deus está nos ensinando? A não ceder à pressão do momento. Irmão, eu quero declarar uma coisa aqui. Antes de Deus mudar a história, Deus vai te ensinar a não ceder à pressão. Porque o teu problema não é Deus mudar a história. Que se Deus mudar a história, é muito fácil cantar. Mas Deus está dizendo, eu ainda não vou mudar a história, para ensinar você, no momento que a guerra chegar, a não mudar o seu humor, a mudar a sua forma de me adorar, a não baixar a sua adoração. Porque você não foi chamado para ceder à pressão. Você foi chamado para aumentar o nível da sua adoração. Jesus, muda a minha história. Jesus está dizendo, mudo. Quando você aprender a gritar mais alto, quando alguém disser grita mais baixo. Louvor é ultra circunstancial. Tá tudo ruim, Deus é Deus. Vai tudo bem contigo, tudo bem. Filho morto, marido rebelde, casa virada do cabeça para baixo, tá tudo bem. Meu Deus, como é que essa mulher consegue? Como é que esse homem aguenta? Que ele aprendeu a não ceder à pressão do momento. Imagina uma voz apertando, grita. Outra voz isso, outra voz provoca. Irmão, o inimigo gosta de uma coisa. Pergunta para mim o quê? De provocar. O inimigo ama provocar crente. Meu Jesus. Nem tudo eu posso falar. Ô Bartimeu, esquece que Jesus está passando e responde à provocação dos outros. Desce ao nível deles. Bartimeu não está nem aí. O que estão falando, o que estão pensando, as mentiras que estão colocando, o que estão dizendo, o que estão querendo levar. Bartimeu está clamando, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Meu Deus, eu só vou parar quando alguém entender. Jesus, eu não saio do meu lugar, eu não deixo a minha adoração, eu não paro de adorar, eu vou aumentar o nível, a intensidade, mais provocação, mais intensidade, mais intensidade, mais intensidade, mais oração, mais palavra, mais jejum, mais consagração. Tem misericórdia de mim? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus parou. Jesus, porque o nível aumentou. Deus está te convidando a aumentar o nível da tua entrega nessa hora, nesse momento. Porque a tua preocupação não tem o direito de roubar a tua adoração. Não, eu vou repetir para você que chegou aqui preocupado com o dia de amanhã. A
tua preocupação não tem o direito de roubar a tua adoração. Diz para quem está do teu lado, aumenta o som. Bartimeu era cego, mendigo, à beira do caminho, desprezado, mas o que atraiu Jesus a parar não foi a coitadice de Bartimeu. Porque tem crente que acha que Jesus vai ter pena dele. A minha situação é a mais difícil do mundo, pastor. É não. Jesus não parou por causa da dor. Jesus parou por causa da adoração. Quando você entender que não é a tua dor que vai fazer Jesus parar, mas é que em meio à dor você decidiu não paralisar e a tua adoração aumentou. Irmão, do Salmo capítulo 1 até o Salmo 150, você vai encontrar vários salmos, os salmistas dizendo: louvai, louvai, louvai. Deus é um Deus que nos gosta de ouvir cantar. Quando Paulo e Silas entenderam, é o maior momento de pressão da nossa vida. Só fomos pregar a palavra, fomos açoitados. É que o profeta de hoje faz a obra e é ovacionado. A gente entende que tudo que está subindo é porque é Deus. Mas na verdade os profetas de antigamente, quanto mais fazia a obra de Deus, mais preço pagava e mais descia. Era crucificado de cabeça para baixo, era perseguido e lançado no calabouço. Não eram esses profetas da mídia não. Tem nada a ver com isso. Era profeta que falava a verdade. Era profeta que dizia o que Deus mandava. Era profeta que não tinha medo de popularidade, nem pregava para cortar rios no Instagram para ficar famoso. Não. Paulo só pregou, libertou uma mulher. Os magistrados lhe pegaram: esses homens estão causando bagunça na minha cidade. Porque quando o reino das trevas é desorganizado, irmão, o inimigo fica furioso. Tem alguma coisa que está incomodando o reino das trevas na tua vida. Porque o teu louvor, a tua adoração, a tua ação, a tua entrega a Deus está mexendo com o inferno. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Jesus aqui. Você veio nessa noite levantar as suas mãos, adorar o Deus que pode. Satanás está perturbado no inferno, está endemoniado no inferno. Olha para Silas e Silas olha para Paulo: vai orando, Paulo, porque estão querendo diminuir o som. Estão querendo diminuir o som. Estão querendo diminuir o som. Estão querendo acabar com o som. Estão querendo acabar com a voz da igreja. Estão querendo acabar com a adoração da igreja. Porque a inteligência artificial canta, a Alexa também canta. Não, elas podem até reproduzir o som, mas quem adora a Deus sou eu e é você. Adore, adore, adore. Você está na Santa Ceia, você não está na festa de aniversário não. Adore, 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 adore. Aumenta, aumenta, aumenta. 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 Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor
alcança o trono do Senhor. Um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Posso falar uma coisa para você? A prisão não é eterna, vai. Eu quero ouvir. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Eu quero declarar: um terremoto vai acontecer aqui, e as cair quando não há o que fazer, e é muito. Levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. A meia-noite um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há. Aleluia, aleluia. Mais alto, mais alto. Diga para quem está do seu lado: aumenta o som. Pelo amor de Deus, Deus me trouxe aqui para encorajar você nessa noite. Mais oração, mais louvor, mais adoração. Alabarachuribicana manarrácia. Os pentecostais chegaram. Tem adoração aqui. Tem adoração aqui. Eu não estou preocupado em pregar o próximo tópico. Jesus está tomando a casa. Jesus está renovando o crente. Jesus está enchendo você. Fale em línguas, irmão. Glorifica a Ele, irmão. Adore a Ele. Receba renovo. Receba graça. Receba virtude. Essa ceia, Ele está aqui, sentado à mesa. Há uma nuvem da glória de Deus na casa. Jesus está curando alguém aqui agora. Jesus está curando alguém aqui agora. Vai repetir o exame, vai dar negativo. Jesus está visitando aqui. É pra face minha. Eu vou dizer uma palavra que está cercando esse lugar faz uns 3 meses. Jesus está mudando o decreto de morte aqui. Jesus está anulando sentenças malignas aqui.
que adianta falar tanto e o Espírito Santo não tem liberdade? Deixa ele passear. Receba renovo, receba graça. Receba, receba. Você nem sabe quanto Jesus está visitando pessoas em casa agora. Você não tem dimensão do que no mundo espiritual está acontecendo aqui agora. Ai, me andoreba, xereminai. Suribicovia, deremicho. Remente, ofaça minha. Darabia, suribicovia, xai. Remicho, pra. Cante, soremicova, dará, suribicovia, sai. Eu estou sentindo a nuvem da glória pairando aqui. Toma a casa, Jeová. Não importa com quem está cru não, Jeová. Tem gente pegando fogo aqui, Jeová. Shurimica naramadara badara canto e deprove a xarabarra. Rimicanto reprava a súria. Decove a xaramina. Receba, receba. Receba de Deus agora. Receba de Deus agora. Há poder de Deus aqui que está descendo. Há unção de Deus aqui que está quebrando jugo, está quebrando cadeia, está quebrando corrente, está quebrando decreto, está quebrando laço, está quebrando, está quebrando, está quebrando, está quebrando. A multidão está mandando se calar, mas o cego está gritando: mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Se tu não crê no mistério, o problema é teu. Eu nasci no fogo, vivo no fogo e vou subir no fogo. Hoje aquele demônio que estava perturbando a tua mente está recebendo uma ordem aqui. Xarabracamacho. Não, eu só vou parar quando Jesus mandar. Há uma presença de Deus. Se ligue, meu filho. Se os diáconos tivessem ligado. Se o ministério entendesse. Se o coral entendesse. Se a igreja entendesse. Se a galeria entendesse.
glória. Tem um anjo pisando nesse altar agora. Toma os músicos agora esse anjo. Tome os músicos, tome os músicos. Tome nas suas mãos. Passeia aqui, anjo. Passeia. Tome nas suas mãos. Os músicos comecem a receber o poder de Deus agora. Agora. Os nossos lares músicos estão sendo visitados. Será que você pode levantar a sua mão? Sim, Jesus. Sim. Pediam para que se calasse, mas nessa noite a intensidade está sendo visitada aqui. Mais. Fogo em teus olhos. Queimou. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Põe sol maior, esse mesmo hino. Aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei.
ainda tenho fome. Vamos! Eu ainda tenho fome. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai, não vai, não vai, não vai. Nos tornamos sente no seu lugar. Mesmo louvor. Versículo 49 para encerrar. E Jesus parando disse ao cego: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Pastor, por que esse homem não cessou o louvor? Não cessou a adoração. Não sei se você está pronto para glorificar Deus por isso. Onde é que esse homem vivia, igreja? Onde é que esse homem vivia, igreja? Alguém sabe? Em Jeri? Você sabia que para os crentes do tudo novo, algo novo, sempre novo, tem problema com isso aqui? Porque se nós mudarmos o método, vai dar errado. Mas se nós seguirmos o padrão, entendi nada, pastor, vai entender agora. Não precisava ser crente, a história contava. Sabe essa Jericó que você está hoje, Bartimeu? Sim. Essa cidade aqui era intransponível. Essa cidade, muralhas altíssimas, muros, carros andavam por cima dela. Quando o povo de Deus quis atravessar para Canaã, Jericó não deixava. Porque quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. Mas a história conta que teve um doido. O nome dele era Josué. Ele estava para entrar em Canaã e precisava passar por Jericó. Qual foi o segredo? Sabe qual foi o segredo? A pressão não fez ele diminuir a adoração. Porque na hora do povo entrar em Jericó, está escrito no capítulo 5, no último versículo da sua Bíblia, Jericó, capítulo 6, o primeiro versículo da sua Bíblia, Jericó estava rigorosamente fechada por dentro e por fora. Aí Deus deu a receita ao povo. Quer saber o segredo? Quero, Senhor. Dê 6 voltas. Dê 7 voltas. 6 voltas.
de um jeito, mas na 7ª volta aumenta a intensidade. Porque durante os 6 dias a intensidade é uma. Agora no 7º dia eu quero mais. No 7º dia vocês darão 7 voltas. E qual é o segredo? Quem está lá dentro não vai gostar, mas pegue os gritos do meio do povo de adoração e comece a adorar. Sabe como essa Jericó que Bartimeu estava próximo a ela cedeu? Na adoração do povo. Sabe por que Bartimeu não cedeu à adoração e continuou adorando? Porque ele disse: se Deus fez com Jericó e as muralhas caíram, eu estou dentro de Jericó. Essa cidade ruiu com louvor e adoração. E porque a minha vida não vai solucionar na palavra, no louvor, na adoração. Não é forma nova, fórmula nova, estilo novo, coach na frente, coisa, carro novo. Nós não queremos um evangelho de carro novo. Nós queremos levar a arca no ombro. Bartimeu, não diminui o grito não, porque foi na 7ª volta, no grito de Israel, que a muralha caiu. Se nós não inventarmos moda, se nós seguirmos o modelo, se nós guardarmos a palavra, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, vai dar certo, irmão. Eu queria saber o segredo, qual é que faz dar certo. Os códigos, o código é: abra a boca e adore, abra a boca e glorifique, viva uma vida na presença, ande na palavra, e você vai ver cegueira ser visitada, Jericó cair. Quando Jesus se aproxima dele, eu encerro agora. Levanta, bom ânimo. Está escrito, versículo de número 50. Jogando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com. A capa representa a vida antiga, a vida pregressa, as coisas velhas. A minha pergunta é: quem mandou ele tirar a capa? Quem mandou? Só que o que foi que fez ele tirar a capa? O que foi que diferenciou ele com a capa e sem a capa nesse momento? É que depois que ele recebeu a palavra, depois que a palavra entrou, era vinho novo dentro de odre novo. Você tem direito de viver e permanecer até a palavra chegar a você, mas do dia que a palavra chegou a você, tudo novo se fez. E posso falar uma coisa para você? Deus vai trabalhar tanto na tua vida através da palavra, que alguém vai olhar para você: por que está lançando, jogando capa fora, fazendo isso, fazendo aquilo? Que lavagem cerebral é essa? Não foi ninguém que falou com você, mas o Espírito Santo começa a constranger você. O Espírito Santo começa a ter intimidade com você, e você com o Espírito Santo, e você começa a saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que entristece, o que alegra ele. Tem um bocado de capa sendo lançada no chão, e alguém está dizendo: o que foi que a igreja fez? O que foi que fizeram com você? Não foi nada, foi depois que a palavra entrou. Eu estou mudando depois que a palavra chegou. É por isso que você não pode deixar de receber a palavra. Você que veio aqui nessa noite: pastor, mas eu estou tão fora ainda desse avivamento, tão fora ainda disso, eu queria estar incluído dentro. Não deixe de receber a palavra, porque depois da palavra a capa vai cair. Depois da palavra, a tua vida não será mais a mesma. Depois da palavra, altares de Baal cairão. Estou sentindo graça de Deus aqui. A palavra vai libertar alguém aqui nessa noite. A palavra vai curar. Deu um salto e colocou-se em pé. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Jesus disse: a tua fé te salvou. Vai. Sabe o que eu acho interessante? Aquilo que demorou muito tempo para acontecer.
no mesmo instante. Porque quando a palavra de Deus é liberada, a espera perde o direito de permanecer na tua frente. Eu posso dizer algo para você, nem todos, não, eu não posso ser irresponsável. Mas existe uma ordem de Deus através da palavra, que Deus sabe. Não é colocando Jesus no canto da parede, mas Deus sabe o que é socorro. E Ele manda dizer para alguém que chegou aqui nessa noite: eu vou socorrer você. Porque entre o teu limite e o teu cansaço, tem um socorro de Deus que está chegando. A Bíblia diz assim: e no mesmo instante. Significa algumas coisas que entrariam numa lista de espera, nessa noite recebe uma ordem do céu. E não vai ser quando você chegar em casa não, vai ser agora, liberado agora. Não vai aguardar o dia de amanhã não, vai ser liberado agora. Só que você vai ver primeiro no reino espiritual, para depois ver no reino físico. Jesus disse àquele homem: vai. Já foi feito. Quando ele chegou em casa ele viu, mas foi feito na hora que Jesus falou. Você vai ver quando chegar em casa, você vai ver quando chegar no trabalho, mas já está sendo feito na hora que Jesus está falando. Eu não sei se tem crente que crê, porque o cego não tinha vista, mas tinha visão. E a visão nos faz enxergar aquilo que os olhos não mostram. Jesus está visitando coisas aqui que você nem colocou a planta do seu pé, mas está sendo visitada por Ele, está sendo alcançada por Ele. E no mesmo instante, o socorro de Deus está chegando. E você vai agradecer o que Deus tem feito na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você e encerro.